As maiores figuras da ficção, parte 3, Dead Sentry vs Clea e Strange. Em 2021, Strange, o Mago Supremo da Marvel, foi morto. Para ser mais exato, ele foi brutalmente assassinado pelo Cassidius. E um ano depois, Clea, sua amada esposa e Maga Suprema da Dimensão Sombria, tomou seu lugar como a Maga Suprema do Universo Principal. E eu acho que nem preciso dizer que isso irritou bastante alguns magos do Universo Principal que desejavam também esse título. E um desses magos foi Victor Von Doom, que foi até a casa do antigo Mago Supremo para poder reivindicar o título, a capa e a casa do mesmo para si. E por que ele faria isso? Bom, porque a regra diz que nenhum Mago Supremo pode simplesmente dar esse título para um amigo ou para alguém da sua família quando mesmo não estiver mais afim do cargo. E Strange, antes de mergulhar no mundo dos mortos, ele fez basicamente isso porque ele não queria que Doutor Destino tivesse a chance de virar o Mago Supremo do Universo Principal. E Clea não demorou muito para perceber isso enquanto dialogava com seu novo hóspede. E quando ela recusou entregar o manto e o título para Doutor Destino, o mesmo falou que ia reclamar com os Vichantes porque aquilo não deveria ser assim. Mas Clea logo em seguida jogou na cara do seu hóspede que os Vichantes nunca iriam lhe dar ouvido. Porque todas as vezes que um ser mágico maligno invadiu o mundo, o cara só ficou olhando ao contrário de seu marido Strange, que uma vez foi até capaz de lutar por 5.000 anos numa guerra para poder salvar o universo. E depois de bate-boca, Victor foi embora, e Wong logo em seguida adentrou no bazar encoberto com a Clea, para mesmo poder conhecer um dos lugares que ela deveria um dia proteger como a Maga Suprema da Terra. E enquanto ela conhecia os seres mágicos desse mesmo lugar, alguns bandidos de uma organização secreta apareceram para poder tomar o bazar encoberto à força. Mas após algumas mortes, Clea interviu para poder lidar com o problema. E eu devo dizer que ela lidou muito bem com o problema, já que a mesma estava muito estressada por ter perdido seu marido Strange. E depois da confusão, e agora enquanto estava em seus aposentos, Clea e Wong sentiram um distúrbio no plano dos vivos. E Clea logo em seguida saiu correndo para ver se não era o seu amado Strange voltando do mundo dos mortos. E quando ela chega lá, ela encontra um ser chamado Lavrador enfrentando o cadáver do Trovejano, um herói que há muito tempo foi morto. E durante o confronto, o Lavrador revelou que ele trabalhava para a morte e que ele só estava na Terra para poder colocar Trovejano para poder descansar de novo. E também para descobrir quem estava por detrás desses zumbis heróis. Mas alguns acontecimentos depois nos foi revelado que na verdade Lavrador era Strange e que ele tinha feito um trato com a própria morte para poder lidar com o problema dos mortos-vivos. E quando algum tempo depois Strange e Clea descobriram onde se encontrava o QG do Sr. Neum, o cara que estava por detrás da organização que estava usando cadáveres dos heróis mortos para fins sombrios, eles adentraram no local para poder derrotar o vilão e colocaram um fim na sua loucura. E durante a invasão, tudo parecia muito fácil para o casal de magos supremos. Na verdade, eles até tiveram alguns problemas durante o confronto, mas os dois se mostraram muito poderosos para seus inimigos, visto que Strange agora tinha o poder absoluto sobre a morte, e Clea podia usar a energia de dois mundos. E quando finalmente acharam o Sr. Neum, e depois tentaram capturar o mesmo, algo chegou destruindo o teto do lugar a pedido do vilão misterioso. E esse ser que tinha aparecido era nada mais e nada menos que Dead Sentry, ou Desmorto Prime, que logo em seguida pulou em cima dos seus adversários sem nenhum aviso prévio. Mas Clea e Strange foram rápidos o suficiente para poder conjurar e lançar um feitiço no zumbi antes que o meio se aproximasse. Mas o contra-ataque não funcionou, porque Sentry usou sua visão de calor para poder destruir o feitiço de ambos. E na página seguinte podemos ver que o ataque também pegou os dois magos supremos em cheio. E quando logo em seguida Clea tentou atacar o zumbi após ficar puto da vida, Sentry parou a mesma com apenas uma mão. E depois Strange tentou usar a sua força para poder desfazer o que tinham feito com o corpo de seu amigo. Mas o zumbi ignorou o poder absoluto da morte que essa arma carregava, e depois jogou Strange para longe com apenas um tapa seu. E após o zumbi encarar a Maga Suprema, ele decidiu jogar a mesma para longe com muita força. Mas nesse intervalo, Strange lançou um feitiço de proteção na sua amada esposa, e depois tentou banir Sentry para um lugar distante com um feitiço. Mas Sentry, abusando da sua velocidade mais uma vez, alcançou o Mago Supremo da Morte antes que o mesmo terminasse o encanto. E logo em seguida ele começou a moer Strange na porrada. E eles só conseguiram sair vivos dessa, porque um momento depois os mesmos poderes da sua energia da vida e da morte que são opostas para poder se transformar numa entidade mega poderosa chamada Strange. Strange se mostrou tão poderoso a ponto de conseguir anular todos os ataques de Dead Sentry, apesar do mesmo ser muito poderoso também. E depois ela também foi capaz de expulsar todas as armas que estavam controlando o corpo de Sentry antes do mesmo sumir no meio de uma explosão.